Olha quem voltou. Não é o castigo do monstro. Então, eu sumi de novo, né? Motivos. Eu tava com visita aqui em casa e aí eu falei, vou cuidar da visita. E é isso. Um beijo, né? Mentira, é porque eu tava com vergonha de gravar com visita aqui em casa. Aí eu deixei esse tempo todo sem vídeo. Mas enfim. Tá bom. Oi, eu tô com a mesma roupa, com o mesmo cabelo penteado, sei lá, do outro vídeo, porque eu tô gravando no mesmo dia, na mesma noite, na verdade. E esse vai ser o vídeo em que eu falo sobre She-Hulk, porque no outro vídeo eu falei sobre Aves de Rapina, né? E aí eu percebi que eu tinha coisa pra falar sobre She-Hulk. Tá? Pra quem não sabe, eu fiz uma maratona Marvel com a minha melhor amiga. A última série que eu vi foi She-Hulk, agora só falta eu finalizar a série Miss Marvel pra completar oficialmente a minha maratona Marvel e assim conseguir acompanhar tudo cronologicamente correto. E aí eu vi, né, eu terminei de ver She-Hulk, minha melhor amiga gosta muito de She-Hulk, e aí ela me mostrou o vídeo. Eita, tá caindo aqui. Peraí. E aí ela me mostrou um vídeo de um rapaz, né, onde ele falou sobre She-Hulk. E aí ele fala que é uma série lacração. E aí lá vamos nós com essa história de lacração de novo. Que não é nova, especialmente se você é fã da Marvel. Se você acompanha o universo Marvel e acompanha, né, o fandom mais especificamente, você viu que tem muita gente, né, os nerdolas, usando muito a palavra lacração, falando que a Marvel agora quer lacrar. Mas, Yang, o que é essa lacração da qual eles falam, né? O que eles querem dizer com essa história de a Marvel tá querendo lacrar? Basicamente, a lacração para eles é o fato de agora a Marvel estar abrindo espaço para protagonistas mulheres, não sendo sexualizadas e sendo protagonistas, né, da sua própria história, para personagens de outras etnias, né, sendo da raça amarela, da raça preta, indígenas e por aí vai, e abrindo espaço também para a comunidade LGBTQIA+, dentro do seu universo, dentro das suas obras. E aí tem muita gente falando que a Marvel agora tá lacrando por causa disso, ignorando completamente o fato de que nas HQs existem personagens asiáticos, negros, personagens árabes, protagonistas mulheres, super-heroínas, vilãs, anti-heroínas, existem personagens que são LGBTQIA++, e eles só estão aparecendo agora e recebendo espaço nos cinemas. É isso. E aí eles estão falando que isso é lacração. Vamos falar de She-Hulk, a gente tá aqui pra falar de She-Hulk, não vamos esquecer disso, tá? E aí eles ficam com essa história de lacração. E aí nesse vídeo específico, esse rapaz, ele fala muito sobre isso. Fala que não gostou da série porque She-Hulk é uma série lacração, com um roteiro feminista, e que isso não fazia o menor sentido. E aí ele fala que no primeiro episódio eles tentam colocar a She-Hulk como sendo melhor que o Hulk. Só que vamos lá. A She-Hulk não é melhor que o Hulk. Ela é diferente do Hulk. Num momento, isso acontece acho que no primeiro episódio, se eu não tô enganada. A Jen, quando ela já virou Hulk, ela fala pro Banner, né, que ela é melhor que ele, só que ela fala num teor de brincadeira. E o próprio Banner fala, eu não diria melhor, eu diria diferente, né? E a Jen, ela aceita não, ela sabe disso, ela sabe que ela simplesmente é diferente dele. E aí ela fala que ela é melhor que ele num tom de brincadeira mesmo. E aí num outro momento, numa outra cena, em que ela tá meio que discutindo ali com o Banner, né, dele falando, por que você não quer aceitar que eu tô tentando te ensinar a lidar com isso e tudo mais? É porque o Hulk é liberado pelo estresse, então você não pode ficar estressada, você não pode ficar com raiva. Ela fala, cara, aí ela fala sério, cara, eu sei lidar com o estresse, eu sei lidar com a raiva,
Porque no meu dia a dia, tanto profissional quanto social, eu tenho que lidar com isso diariamente, sabe? Eu tenho que lidar com o estresse a partir do momento em que eu tô andando na rua e sou assediada. Eu tenho que lidar com o estresse e com a raiva a partir do momento em que eu, dentro do meu ambiente de trabalho, tenho que ouvir de um colega homem o que eu devo fazer. Eu vejo um homem tentando me ensinar a fazer o meu trabalho. E aí ele chamou isso de lacração. Só que isso não é lacração. Isso faz parte do dia a dia das mulheres. Mulheres recebem menos até hoje. Até hoje, mulheres são ensinadas a fazer a sua área de expertise, sabe? Se uma mulher, sei lá, é formada em engenharia, eventualmente, enquanto ela estiver tentando trabalhar, vai vir um colega engenheiro homem tentar ensinar para ela como ela deve fazer, como se ela também não tivesse feito faculdade para aquela mesma área que ele, sabe? Isso é algo que faz parte do nosso dia a dia. Essa história do mansplaining faz parte do nosso dia a dia. O assédio faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Então, quando ela fala que ela sabe lidar com o estresse por causa dessas situações, ela tá falando do dia a dia normal de uma mulher. E aí ele fala que nenhuma mulher e nenhum homem se identificariam com toda essa lacração. Só que sim, mulheres se identificam com essa lacração porque isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso dia a dia. Você tem noção do que é isso? Sabe, todo dia a gente sai na rua tendo a consciência de que a gente pode ouvir um comentário indesejado, de que a gente pode ter um cara aleatório buzinando, assoviando pra gente na rua. Porque isso, querendo ou não, faz parte da nossa vida. A gente tem que lidar com isso todos os dias. Então não é lacração. É simplesmente uma personagem feminina retratando a vida de uma mulher real, que tem como partes do seu dia ali ser vítima de assédio por parte de um homem completamente aleatório, ouvir de um cara dentro da sua área de expertise o que é que ela deve fazer, ter as suas ideias apropriadas por um homem, sabe? É triste falar isso, mas é a verdade do dia a dia de uma mulher, sabe? E se você for minimamente consciente, você tem noção disso. Agora, uma parte muito engraçada, que é realmente engraçada, que eu até dei risada, foi um momento em que ele falou, né, nessa mesma cena em que a Jen tá falando pro Banner o porquê dela lidar melhor com o estresse, ela fala que se ela não lidar bem com o estresse e com a raiva, ela pode literalmente sangrar. E aí no vídeo esse cara confunde, né, ele meio que se engana e ele acha, né, que essa fala dela é falando sobre feminicídio. Ele fala, quer dizer que se ela não se controlar, se ela não controlar os nervos dela, ela pode acabar sendo morta. E ela não estava falando sobre feminicídio nessa fala. Ela estava falando sobre menstruação. Porque se a mulher ficar muito nervosa, né, se ela atingir um nível de estresse muito alta, o período menstrual dela ali pode ser adiantado. A menstruação dela pode descer mais cedo por causa desse estresse. Era disso que ela estava falando, né? Ela fala, se eu ficar muito estressada, eu posso literalmente sangrar, porque a menstruação dela pode vir, não sobre feminicídio. Mas isso aí foi só uma confusão da parte dele, então a gente não vai abordar muito, porque pessoas se confundem, né? E aí ele passa, né, o vídeo todo falando que a série fica lacrando, tenta colocar os homens como os vilões da história, só que o curioso é que She-Hulk tem, de certa forma, dois vilões. Dois personagens aparecem ali no caminho da She-Hulk como os vilões da história dela, sendo que um deles é uma mulher e o outro é um homem, né? Um grupo de homens, para ser mais específica. E cara, a série não tenta colocar homens como maus. A série só retrata uma realidade, né? Tem essa questão da Titânia ali ser a vilã dela em algum momento e implicar com ela. Ela é uma vilã. E aí a série, em um outro momento, aborda uma outra temática, né? Um outro vilão, que nada mais é que a realidade de uma personagem feminina e de mulheres dentro do meio geek, né? Que são os chamados nerdolas, né? Que são eles que ficam jogando hate em personagem feminina quando ela ganha destaque, falando que é porque que ela não é sexualizada, querendo sexualizar a personagem. Enfim. E aí no momento em que esses vilões, homens, né, os nerdolas aparecem, eles simplesmente fazem o que é
também muito comum para uma mulher, que é o fato de ter a sua vida pessoal sendo utilizada como argumento de julgamento, né? Se você nunca viu a série, em um dado momento, a She-Hulk vai ser vítima, né, desse grupo de trolls da internet que querem destruir com ela porque acreditam que ela não é melhor que o Hulk e por que existe uma Hulk fêmea agora. E aí eles usam um cara lá pra roubar o sangue dela e gravar um vídeo de sexo dela. E aí, com isso, usar esse vídeo de sexo pra falar que ela é uma vadia só porque ela é uma mulher tendo uma relação casual com um cara. E acredite, isso também é comum dentro do mundo feminino, né? Muitas mulheres diariamente são vítimas desse crime, que é ter a sua vida exposta dessa forma, né? Que é ter a sua intimidade exposta dessa maneira. Elas são... E a Jen foi vítima disso também. E, de novo, não é lacração. Isso é uma realidade. Tanto a parte do grupo de nerdolas que ficam atacando as personagens femininas, especialmente quando elas ganham algum destaque, quanto o ataque a mulheres. A misoginia. Isso tem nome, se chama misoginia. Se você não sabe o que é misoginia, é o puro e mais simples ódio às mulheres. É quando não querem que uma mulher assuma uma posição de destaque ou receba uma posição de respeito ou de poder. E aí, por isso, fazem ataques grotescos a ela, a expertise dela e a... Como se diz? Não índole, a moral daquela mulher. E aí eles usam de absolutamente qualquer artifício que eles puderem para tentar desmoralizar essa mulher. E um dos mais comuns é justamente usar a questão da vida sexual da mulher. Chamam mulheres de vadias por manter relações casuais com homens. Sendo que... O que o Tony Stark fazia antes de se casar com a Pepper? Ele pegava geral e tinha várias relações casuais com várias mulheres. E a Jen é uma mulher solteira que tem relações casuais. O que tem de errado? Qual é a divergência deles dois? É porque ele é homem e ela é mulher? Ele pode e ela não? Sabe? Qual que é o problema? She-Hulk não é uma série lacração, tá? She-Hulk, de todas as séries de herói que eu já assisti, por incrível que pareça, ela é a mais realista. Porque retrata perfeitamente o que é ser uma mulher, o que é ser uma mulher dentro do universo de heróis, dentro do universo geek como um todo, o que é ser uma mulher na sociedade, o que é ser uma mulher dentro do seu mundo de trabalho e por aí vai. She-Hulk é sobre a vida da Jen, sobre a Jen aprendendo a ser ela mesma e a conciliar a vida de Jen e de She-Hulk, né? Conciliar essas duas identidades. É sobre ela aprendendo a aceitar a sua própria identidade como, né, Jen e como She-Hulk. É sobre ela tentando crescer na sua carreira de advogada. É sobre ela tentando encontrar um parceiro legal. É sobre ela tentando viver a vida dela. É sobre a Jen vivendo a vida dela. É sobre isso que fala She-Hulk. E só sobre isso. Nesse vídeo também ele abordou muito a questão do porquê que a Jen é retratada como sendo melhor que o Hulk. Né? Porque aí nas cenas ali em que mostra eles treinando, a Jen, em alguns momentos, ela dá um soco mais forte, aprende uma coisa mais rápido e por aí vai. Então vamos falar um pouco dessa parte. A gente já sabe que o dia a dia de uma mulher é extremamente estressante por ter que lidar, né, com o machismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade. E aí, quando a Jen se torna Hulk, diferentemente do Banner, ela tem a capacidade de se manter consciente. Então, sabe quando o Banner finalmente consegue conciliar a forma Hulk, mas mantendo a consciência de Bruce? Então, a Jen consegue fazer isso desde o primeiro momento. Mas
ela mesma explicou isso. Ela só consegue fazer isso porque ela já tá acostumada a lidar com o estresse. Então, ela fica estressada, assume a forma Hulk, só que mantém a consciência dela, porque para nós mulheres é perfeitamente comum lidar com o estresse ao mesmo tempo em que a gente tá numa situação em que a gente tem que se manter neutra. Então, é por isso que a Jen consegue se manter consciente na forma Hulk. Por que a She-Hulk dá um soco mais forte que o Hulk naquela cena lá do soco no chão? Porque o próprio Hulk se segurou. Ele não deu um soco tão forte. E aí ela foi lá e deu um soco forte pra mostrar que ela também dava conta. Não, que ela dava conta não, que ela também sabia fazer aquilo, né? Que ela já tinha entendido toda a parada, toda a história de Hulk e que tava tudo bem pra ela. E aí tem uma outra cena que ele fala, que é uma cena em que o Hulk faz assim, né? Ele dá uma palma e aí joga ela pra longe. E aí um tempo depois ela aprende a fazer isso também. Só que ele fala como se ela tivesse conseguido fazer isso imediatamente, né? Que é aquele golpe. E ela não consegue. Quando ela tenta a primeira vez, dá errado. E aí ela percebe que deu errado e aí ela descobre, né? Ela nota como é que ele fez e tenta de novo. E aí quando ela tenta de novo, ela consegue. E aí ela, né, aprendeu. Foi só isso. Ela viu ele fazendo, fez uma vez, deu errado, tentou fazer de um outro jeito, de um jeito diferente, deu certo. Ela simplesmente teve um processo de aprendizado mais rápido. Isso não é ser melhor. Pessoas aprendem, né, as coisas em velocidades diferentes. E isso pode se dar devido, inclusive, a uma teoria que existe dentro da psicologia, que é a teoria das 9 inteligências, por exemplo. Se você não conhece, eu vou dar um breve resumo. Basicamente, essa teoria diz que existem 9 tipos de inteligência, e aí quando você tem uma proficiência maior num tipo específico de inteligência, você vai aprender coisas relacionadas àquela área mais rápido que outras pessoas. Então, por exemplo, se você tem a inteligência linguística, que é a inteligência relacionada a idiomas estrangeiros, você vai aprender a falar idiomas estrangeiros mais rápido que pessoas que não têm uma proficiência tão alta nessa inteligência. Quer dizer que eu não sou boa em matemática, então nunca vou ser boa em matemática porque eu não tenho a inteligência específica de matemática. Não. Todos nós temos as 9 inteligências, só que a gente tem inclinações específicas para cada tipo. Basicamente é isso. Então, a Jen é uma pessoa diferente do Banner e por isso ela aprendeu as coisas mais rápido que ele. Ela é diferente dele biologicamente e mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Por isso ela aprendeu a lidar com as coisas mais rápido, por isso o processo dela é diferente do dele. E é isso. Aí ele fala que o Banner sofreu muito, porque quando ele se transformava em Hulk, ele não ficava consciente, e aí ele saía destruindo tudo e depois era taxado como um monstro. De fato, foi o processo do Banner, foi a história do Banner. Mas não tem que ser a história da She-Hulk, porque a She-Hulk e o Hulk são personagens diferentes, né? São pessoas diferentes, então eles têm histórias e origens diferentes. E é isso, sabe? Parece tão simples falando assim, mas é porque é simples. E as pessoas tentam problematizar porque ainda querem manter aquela essência e aquela mentalidade machista. Porque sim, isso é machismo. É um machismo que está enraizado na nossa sociedade e que afeta a mim e a você. Só que eu tenho uma consciência maior porque eu sou a maior vítima desse machismo. Você, apesar de ser vítima dele também, de certa forma é mais beneficiado por ele. Então, por isso você não tem a necessidade de ter essa consciência, sabe? Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar. Se você tem alguma dúvida ainda, saiba que não, She-Hulk não é uma série lacração, não é uma série feminista, é simplesmente uma série sobre uma mulher tentando viver a vida dela. E é uma série muito boa, tá? É uma série muito legal e muito divertida. Eu amei She-Hulk, é uma das minhas séries favoritas da Marvel. Mas não é feminista, não tem lacração, é só o dia a dia de uma mulher. E é isso. Essa é a nossa vida. É assim que a gente vive. Esse é o nosso mundo. E foi só isso. Tá? Então é isso. Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!